Semana do joelho, trazendo primeiro uma estrutura básica do joelho, com os côndilos, que na verdade é esse final aqui do fêmur, as glenoides, que são as cavidades glenoides, que é onde os côndilos vão se inserir. A gente tem a patela aqui, que forma essa ligação patelo-femoral. E aí a gente vai ter essa articulação fêmuro-tibial também. Como é que você classifica a articulação do joelho? A articulação do joelho se classifica como uma articulação troclear, porque ela é uma mistura entre dobradiça e pivô. Ela faz esses dois movimentos. Então, a articulação do joelho ela é formada por duas articulações, a articulação patelo-femoral e a articulação fêmuro-tibial. Então, o fêmur, mais especificamente essa parte aqui, vai estar conectada com essas cavidades aqui. E isso aqui vai estar conectado com isso aqui. Então, esse é o joelho, beleza? Formação básica, estrutura básica do joelho. Como o joelho se movimenta? Primeiro, o joelho se movimenta no plano sagital. O plano sagital, se você não lembra, é esse perfil aqui, ó. Quando a gente olha para o movimento, a gente vai ver o corpo de lado, beleza? Então, o plano sagital é quando a gente vê o corpo de lado. O movimento do joelho acontece no plano sagital, e o movimento que acontece no plano sagital do joelho é o movimento de flexão e extensão. Flexão e extensão. Os dois desenhos representam aí, respectivamente, flexão e extensão. Esse movimento acontece ao redor de um eixo. Qual é o eixo? O eixo transverso. Ou eixo Z, porque teria outro eixo aqui, seria o Y, e outro eixo aqui seria o X. Então, no eixo Z, ou no eixo transverso, o movimento de flexão e extensão acontece no plano sagital. Então, a gente tem dois movimentos, movimento de flexão, movimento de extensão. Como aqui a gente está vendo o movimento, a gente está vendo o membro, ó, o membro aqui, ó, o joelho, o pé, estão se movendo, aqui, estão se movendo. Agora a gente vai ver como o osso se move, como que esse osso se move lá na articulação do joelho. Então, na articulação do joelho, quando acontece a flexão, primeiro o fêmur vai rodar e depois ele vai deslizar. Esse movimento acontece simultaneamente, quase que simultaneamente. Na verdade, ele acontece simultaneamente, só que ele não acontece na mesma proporção. Realmente, o fêmur começa a rotacionar e depois ele desliza. No final, aqui na flexão, ele quase que só desliza, beleza? E na extensão, ele vai rolar e também vai deslizar. Mas agora perceba uma coisa: ele está rolando em um sentido e deslizando no sentido oposto. Rolando em um sentido, deslizando no sentido oposto. Porque ele tem uma superfície convexa, uma superfície arredondada. E na artrocinemática, quando você tem uma superfície convexa, ela vai rolar em uma direção e deslizar em outra direção. Quando você tem uma superfície côncava, tem uma cava, ela vai deslizar e rolar na mesma direção. Teoria do côncavo convexo. O joelho também se movimenta no plano transverso. No plano transverso, o joelho também vai se movimentar. O joelho vai se movimentar no plano transverso através do eixo longitudinal. Quando a gente pensa no plano transverso, a gente pensa em um corte. Então aqui a gente tem um corte na altura do joelho e a gente está olhando para o joelho uma visão de cima. A gente está olhando para ele de cima. Então a gente vai enxergar a rotação do joelho se a gente olhar ele de cima. Se a perna estiver esticada, a gente vai ver o quadril sobrepondo o joelho. Se a gente estiver com a perna flexionada e olhar por cima do joelho, a gente vai ver mais ou menos isso aqui, que é a fíbula aqui do lado e aqui a tíbia. Então, no plano transverso, também tem movimento do joelho, que são as rotações, a rotação interna e a rotação externa. Rotações do joelho. Aí acontece um fenômeno que é a rotação automática do joelho. Semana do joelho, rotação automática do joelho. Quando o joelho está em extensão, ele tem uma rotação externa combinada. Quando o joelho está em flexão, ele tem uma rotação interna combinada. Nos últimos 30 graus de extensão, a gente vai ter uma rotação externa. Mas é importante você saber que na flexo-extensão existe uma rotação automática. Quando a gente faz uma extensão, a gente tem uma rotação externa associada, e quando a gente faz a flexão, a gente tem uma rotação interna associada. Se a gente está falando de joelho, a gente vai precisar falar do movimento patelar, certo? Como a gente viu lá no início, a patela faz parte do joelho,
se conectando com o fêmur, formando a articulação patelofemoral. Então, toda vez que a gente tiver movimento aqui, a gente também vai ter movimento aqui. Como é que acontece o movimento da patela durante a flexão? A gente vai ter duas situações, uma com o fêmur fixo e outra com a tíbia fixa, certo? Para a gente poder observar o movimento, a gente vai precisar considerar que um membro está fixo e o outro vai se mover em relação àquele membro fixo. Então a gente tem aqui um fêmur que está preso, está fixo, e a gente tem a tíbia que está deslizando e rolando para trás, certo? Já aqui a gente vai ter uma tíbia que está fixa e um fêmur que está deslizando, que está rolando e está deslizando para trás, certo? Nesse caso aqui ele está deslizando para frente, mas o movimento do fêmur vai ser lá para trás. Beleza, então aqui a gente não está discutindo a flexão. A gente conhece a flexão, certo? A flexão. E aqui também é flexão. Só que aqui é flexão da tíbia e aqui é flexão do fêmur. Os dois são flexão de joelho. O que a gente está discutindo aqui é o movimento desse ossinho pequenininho aqui, ó, da patela, certo? O que acontece com a patela? Quando o fêmur está fixo, a patela vai vir aqui para baixo, ó, e ela vai virar totalmente. Enquanto aqui ela está com a face nessa direção, aqui embaixo ela vai estar com a face lá para cima. Então a patela ela vai descer aqui pela tróclea do fêmur. Já quando a tíbia está fixa, quando o nosso pé está aqui no chão, a patela ela vai ficar fixa, ela vai ficar paradinha, enquanto o fêmur está passando por ela, deslizando, quando ele faz a rotação dele. Isso aqui é muito interessante.